Graça e paz, povo de Deus, amém? Hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar trazendo uma mensagem ao seu coração. Ao longo desses dias o Senhor já estava me preparando, falando muito ao meu coração a respeito da palavra que eu vou falar hoje. E que seu coração esteja totalmente aberto para receber aquilo que Ele deseja falar com você essa noite, porque você não está aqui em vão, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, neste momento eu te apresento a tua igreja, eu te apresento o meu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu me coloco diante da tua presença, Senhor, como instrumento da tua palavra. Usa a minha vida conforme o Senhor desejar. Amém? Hoje eu vou falar sobre algo que eu acredito que todo mundo gosta e eu acredito que todo mundo tem, que é sonhos, né? Todo mundo aqui tem um sonho, certo? Amém. E hoje eu quero falar a respeito de uma mulher que ela tinha um grande sonho, que era Ana. Ana, ela possuía o grande sonho de ser mãe. E hoje a gente vai mergulhar um pouco sobre a história dessa mulher extraordinária, amém? Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Eu acredito que todo mundo já ouviu um pouco sobre a história de Ana, sobre esse grande sonho que ela desejava, que era de ser mãe. E aqui conta que ela conseguiu realizar. Mas se a gente for realmente mergulhar no contexto da história, não foi sempre assim. Aqui a gente está vendo o sonho dela realizado, o filho que ela tanto pediu ao Senhor se concretizando sobre a vida dela. E quando a gente tem grandes sonhos, a gente às vezes tem cenários de improbabilidades. Talvez você tenha grandes sonhos que você ainda não realizou. E Ana, ela vivia esse cenário. Ela vivia um cenário de infertilidade. Ana, ela não conseguia ter filhos. E no decorrer da história, a gente vê que ela ainda tinha uma pedra no sapato dela, que era a Penina. E diferente dela, ela tinha filhos. Nem fala a quantidade de filhos que Penina tinha, meu irmão. Então, tu imagina o coração de Ana, além de ver Penina tendo tantos filhos, vendo a infertilidade dela, ainda tinha que ter ela enchendo o saco o tempo inteiro, porque a Bíblia fala que Penina, ela provocava Ana excessivamente. Gente, eu não consigo nem imaginar as provocações que Penina fazia com Ana. Então, assim, o coração de Ana era continuamente exposto a um cenário de dor, de amargura, de tristeza. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse tipo de cenário que muitas vezes os nossos sonhos se encontram. Porque talvez hoje o seu sonho também está nesse cenário de infertilidade. Talvez você está vendo tantas pessoas conseguindo e você se coloca nesse lugar de tristeza porque o seu sonho não está sendo realizado. Mas hoje eu quero relatar 3 cenários que nós não devemos depositar os nossos sonhos. E o primeiro deles é a comparação. Vai dando glória, gente, que eu estou no processo de me acalmar. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e este, no caso, Eucana, tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. A Bíblia já começa relatando a história de que já tinha um cenário de comparação. Uma tinha, a outra não tinha. E como eu estava dizendo, quantas vezes talvez os olhos de Ana estavam todo ano, naquele momento do sacrifício, porque conta que Eucana, todo ano, ele subia para sacrificar ao Senhor, para adorar o Senhor, e todo ano ele subia para fazer isso. E a Bíblia relata que todo ano ele separava uma parte para Penina, dava para Penina, para os seus filhos, e dava uma boa parte para Ana também. Só que Ana, ela nem sequer comia, de tamanha tristeza no coração dela. Talvez toda vez que ela subia, ela via mais um filho aumentando na mesa, e não era o filho dela. E ela vivia esse cenário de comparação. Eu acredito que cada vez que Penina, muitas vezes pode ter falado para ela: eu tenho o que você quer, você não pode ter. E por muito tempo, eu acredito que o coração e os olhos de Ana andou por esse cenário de comparação.
E muitas vezes nós condicionamos os nossos sonhos nesse cenário, né? A gente olha sempre quem está conseguindo realizar as coisas que o nosso coração desejaria realizar. Mas esse não é o local certo de você colocar os teus sonhos. Não é na comparação, sabe? Talvez o seu irmão está alcançando coisas que é o seu desejo, é o seu sonho, mas se ainda não chegou o seu tempo, se o seu cenário ainda não chegou para o grande milagre da sua vida, não perca tempo com seus olhos sobre Penina, sabe? Direcione os seus olhos ao Senhor. Não perca o tempo, porque a comparação, gente, ela só traz amargura para a nossa alma. Sabe? Ela não permite nem que você celebre as coisas que você já tem. Ana, ela não conseguia sequer enxergar o amor que o esposo tinha por ela. Porque os olhos dela continuamente estavam sobre aquilo que ela não tinha, sobre aquilo que Penina tinha. Então, que seus olhos possam se voltar, não pelo que o seu vizinho está conquistando, pelo que o seu irmão está conquistando, se alegre por ele e entregue o seu cenário ao Senhor. Mas não viva de comparação. Amém? Vai glorificando. O segundo ponto que eu quero falar hoje é sobre superioridade e inferioridade, né? Muitas vezes nós carregamos esse sentimento, né? Ana, muitas vezes talvez ela se sentiu inferior. Hoje em dia nem tanto, cada um quer fazer escolhas, que quer ter filhos, se não quer, mas naquela época era um sentimento de vergonha, uma mulher que não podia ter filhos, sabe? O que trazia honra às mulheres era ser mãe. E isso Ana não tinha, né? E talvez por conta ela sentia esse sentimento de inferioridade, mas também eu quero frisar o sentimento de superioridade que existia em Penina, né? Penina, ela tinha algo, mas eu acredito que ela também não era uma mulher feliz, porque ela, embora tivesse muitos filhos, o único trabalho da vida dela era perturbar Penina. E muitas vezes nós somos tentados a ter esse coração orgulhoso, de ver muitas vezes, talvez, que está tendo algo melhorzinho e se encher de orgulho. Infelizmente, nós, como seres humanos, nós devemos ter muito cuidado com os nossos sentimentos, né? Nem a gente pode se inferiorizar demais, mas também muito cuidado com a superioridade. Porque você pode estar atraindo simplesmente maldição sobre aquilo que era uma bênção sobre a sua vida. Sobre a vida de Penina, era uma bênção ela ser mãe, mas não se tornou uma bênção, ela foi simplesmente Penina, porque ela escolheu se sentir superior, se subir na dor do seu irmão. Então, mesmo que o Senhor permita grandes bênçãos sobre a sua vida, permita que você alcance lugares que talvez muitas pessoas não estejam alcançando, que a sua resposta nunca seja o sentimento de superioridade. Tenha humildade em seu coração. Se renda à vontade do Senhor. Amém? E, principalmente, não se iluda com a síndrome do sabor de mel, gente. Porque, muitas vezes, o nosso maior objetivo de realizar sonhos é provar para quem disse que a gente não ia conseguir, que nós conseguimos. E esse não é o principal objetivo dos nossos sonhos. Gere os seus sonhos no Senhor. Entregue ao Senhor. Tudo aquilo que Deus fizer e realizar na sua vida, torne motivo para glorificar ao Senhor. Amém? Eu até fui longe demais, mas vou voltar para isso. Porque, na verdade, eu não falei muito sobre o tema, né, que eu queria ministrar essa noite. Que o Senhor tem falado muito ao meu coração há algum tempo já. Da importância de gerarmos o nosso sonho em Deus e para Deus. Né? O significado de gerar é dar existência, né? Trazer algo ao nascimento. Tudo aquilo que precisa nascer precisa de um período para ser gerado. E os nossos sonhos, eles também precisam ser gerados no Senhor. Sabe? Ana, ela queria muito ser mãe. E fazia parte do plano de Deus que ela fosse mãe. A Bíblia diz que o próprio Deus tinha fechado a madre de Ana. Porque Deus já tinha um propósito, mas Ele estava esperando Ana entender isso. Então, os nossos sonhos, eles fazem parte do coração de Deus também. Tem muito sonho que a gente tem, que não é simplesmente nós que estamos tendo. O Senhor está querendo depositar algo na sua vida, querendo fazer que você gere algo para um propósito maior. Né? Mas enquanto Ana ela não entendeu isso, a madre ficou fechada. E o que é na sua vida hoje, que talvez você tenha sonhado, mas você tem sonhado de uma maneira errada. É por isso que hoje eu tenho falado, não gere seu sonho no cenário de comparação.
Não gere seu sonho com o sentimento de superioridade ou inferioridade, ou com a síndrome de sabor de mel para mostrar para todo mundo que você conseguiu realizar algo, que você não se tornou aquilo que falaram que você se tornaria. Mas gere os seus sonhos no Senhor, sabe? Uma semente entregue ao Senhor se torna um grande propósito. Os nossos sonhos, eles não devem se voltar apenas para propósitos egoístas do nosso coração. Depois que eu entendi isso, a minha vida se transformou. Quando eu entendi que os meus sonhos, eles podiam se tornar sementes nas mãos do Senhor e virarem algo muito maior. Muito maior. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer simplesmente te dar filhos, Ele não quer simplesmente te dar coisas para o seu próprio benefício. O Senhor quer te dar causas. O Senhor quer te dar causas e o seu coração precisa pulsar muito mais do que sobre sonhos seus, sabe? De propósitos seus, de egoísmos nossos que muitas vezes nós temos, né? Muitas vezes os nossos sonhos, eles se voltam apenas para a nossa casa. Mas o Senhor está nos chamando nesses dias para se voltar para toda uma geração. Amém. Então, que você tenha esse coração de abrir mão de tudo, de entregar ao Senhor o seu sonho, porque talvez tem sonhos que a gente fala, Senhor, não me pede isso, pelo amor de Deus, porque é o meu grande sonho, é o meu grande desejo. Né? Mas muitas vezes Deus está pedindo como Ele pediu para Ana. O Senhor estava pedindo o filho dela para um propósito maior, sabe? E o que me admira no coração de Ana é porque ela descobriu um solo maravilhoso para entregar o seu sonho, e foi o solo da renúncia. Quando Ana ora ao Senhor, vamos até ler aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Né? Ana, há muito tempo ela tinha esse desejo, mas nesse dia ela tomou uma decisão, ela fez um voto ao Senhor, ela alinhou o seu coração à vontade do Senhor. Né? E eu acho tão interessante que mais à frente o Senhor usa as palavras dela para concretizar esse sonho. O Senhor diz, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. O Senhor se lembrou de Ana, sabe? Ela renunciou ao seu sonho. Aqui, irmãos, ela não tinha nem probabilidade de ter um filho. Mas ela entregou ao Senhor, mesmo sem ter a probabilidade de ter um filho. Ela entregou o filho. Sem nem saber se ela poderia ser mãe, se ela ia ter mais de um filho. Ela entregou com todo o seu coração. E muitas vezes, quando nós queremos fazer a oração de entregar algo ao Senhor. Mas nós queremos certas garantias de que o Senhor nos dará algo maior. Garantias de que o Senhor fará algo maior. E, na verdade, nós precisamos ter um coração inteiramente íntegro ao Senhor, ao ponto de entregar absolutamente tudo, sem esperar nada em troca. Amém? E Ana, ela teve esse coração. Ela entregou o seu único filho e a promessa se cumpriu. Né? Eu acredito que muito do que Samuel foi muito resultado do coração e da oração dessa mulher. Né? E o quanto a oração, gente, mais uma vez, é uma chave. Mas quando a oração é feita da maneira certa. Muito antes, Ana, ela simplesmente não comia, não bebia, era uma pessoa triste. Mas depois dessa oração, ela se levantou uma mulher diferente, uma mulher restaurada. Aqui, muito antes de receber um filho, ela recebeu uma cura interior. Porque ela entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Quando nós verdadeiramente alinhamos o nosso coração integralmente ao Senhor, nós somos totalmente curados e a nossa vida não é mais a mesma. Ana se levantou com outro semblante, porque quem realmente entende o propósito anda com outro semblante, ainda que o seu cenário ainda era de infertilidade. Aqui não diz que Ana levantou já sendo mãe, mas diz que Ana já levantou com um semblante totalmente diferente. E é assim que acontece quando nós nos colocamos no lugar certo. Entregue os seus sonhos aos pés do Senhor. Sabe? Muitas vezes nós andamos tristes, amargurados,
com tudo aquilo que não está acontecendo, né? E a gente acha que ninguém está percebendo, mas todo mundo vê sua cara borocochô, né? De tristeza, porque muitas vezes a gente está entregando os nossos sonhos para todo mundo, sabe? Talvez Ana já tinha falado para tantas pessoas sobre essa amargura, né? Não relata, mas talvez ela tenha falado. Mas naquele dia ela se levantou, ela decidiu entregar aos pés do Senhor. Então se levante hoje para entregar os teus sonhos, as tuas causas, a tua infertilidade sobre os teus sonhos ao Senhor. Porque é Ele que pode gerar milagre. Quem tinha fechado a madre de Ana era o Senhor. Só Ele poderia abrir. Então não seria ela chorando, ela berrando, ela parando de comer, ficando triste, que o cenário ia mudar. E da mesma forma é na nossa vida. O que vai mudar o cenário da nossa vida para que a gente viva grandes sonhos e, mais do que isso, para que a gente viva os propósitos do Senhor, é a gente realmente depositar todo o nosso coração, toda a nossa confiança em Deus. O mais, Ele fará. E nós precisamos ter o coração descansado no Senhor, né? Quando a gente realmente caminha, sabe, pela palavra que Ele está nos direcionando, tudo muda. E muda aqui dentro. E é o principal. Quando a gente entende aqui dentro, gente, o cenário ele pode estar totalmente desacreditado. Mas você tem uma palavra, você tem uma causa, você vai caminhar em direção a isso. Você vai ter ânimo de ir mais à frente. Então, que você não busque se vitimizar. Gere o seu sonho em Deus e para Deus. E foi o que Ana fez. Ela gerou o seu sonho em Deus. Sabe? Aqui ela não concebeu ainda Samuel. Mas eu acredito que nesse dia ela recebeu algo muito maior dentro dela. Que mudou a vida dela para sempre. Amém? Vai glorificando, irmão. Estão entendendo, pelo amor de Deus? Quando tornamos a causa do Senhor a nossa, vivemos a plenitude e a abundância. E é como eu estava falando, o Senhor ele sempre tem planos, gente, para gerações. Sabe, quando a gente alinha o nosso coração a Deus, é incrível. Tudo que você pensa não está só condicionado a você. Você já está pensando o que é que eu vou fazer para Deus, para aquela pessoa, como eu posso abençoar. Você expande a sua mente, né? Que você venha expandir seu coração no Senhor, sabe? Ao ponto de renunciar às suas vontades. Eu lembro que no meu último ano de faculdade, eu cresci dizendo que eu queria ser promotora de justiça. Eu sei, não tem nada a ver. Mas esse era o meu sonho. E assim, eu me preparei a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, porque eu queria fazer direito e eu queria ser promotora de justiça. Esse era o meu plano, eu já tinha desenhado. Só que aí, quando chegou no meu último ano de faculdade, ou de ensino médio, eu parei para pensar, falei, o que será que Deus realmente quer de mim? Porque vai que eu faço um curso, não é o que Ele quer, graças a Deus por isso, Senhor. E eu passei o ano inteiro orando, e eu fui com o coração disposto, porque não é simplesmente, amados, você ir ao Senhor apresentar um sonho seu. Esteja disposto a ouvir o que Deus quer dizer, porque a maioria das vezes pode ser um não. Então, esteja preparado para ouvir o sonho dele para a sua vida. E o Senhor me levou para uma coisa totalmente diferente, em enfermagem. Quando eu falei isso para minha mãe quase desmaiou. Que ela falou, como assim? Porque todo mundo, gente, meus tios, todo mundo assim, eu tinha livros e livros, todo mundo pronto para o propósito que eu tinha desenhado para a minha vida. E aí o Senhor me direcionou para outra área. O único que, assim, calado, porque meu pai é calado, mudo. Então, ele, foi o único que ainda acreditou. Mas eu lembro, gente, que era almoço e almoço, todo mundo rachando de rir, porque ninguém acreditava. Porque até aquele momento era direito. Só que esses dias, fiz enfermagem, me formei. E esses dias eu estava no trabalho. E, assim, não tem sensação melhor, gente, do que hoje sabe, ver que eu nasci para isso. Eu não sabia, mas Deus já sabia. E eu ter parado para ouvir a voz dele mudou toda a história da minha vida. Né? E hoje eu não vivo um sonho, eu vivo um propósito maior na minha vida. E é engraçado que quando a gente se coloca nesse lugar, até as pessoas falam, sabe? Esses dias eu estava e do nada me veio aquele sentimento e eu, obrigado, Jesus, eu nasci para isso. E aí do nada tinha uma pessoa que trabalha junto comigo, usada por Deus demais. E aí do nada ela pegou e falou isso para mim. Ela falou, Bruna, você é a primeira enfermeira que eu vejo que eu posso dizer com todas as letras, você nasceu para isso. E eu falei, uau, é isso. Então assim, Deus já sabe, Ele já projetou algo para a sua vida, que talvez você não saiba. Porque você não quer parar para ouvir. Porque talvez o seu plano parece ser o perfeito.
mas o plano do Senhor é sempre melhor. Então, escolha viver os frutos disso, porque talvez se eu tivesse desobedecido, quão frustrado eu estaria, né? Porque Deus mudou todo o percurso. Então, não tenha medo de renunciar aos teus sonhos, mesmo que você não tenha garantia de nada. Mas a gente precisa confiar no nosso Deus. Vale a pena gerar os nossos sonhos em Deus. Vale a pena entregar tudo. E muitas vezes você vai entregar tudo e o cenário não vai mudar na sua ótica. Mas acredite, Deus está gerando algo em você. Amém? A esterilidade que estamos vivendo pode se tornar o cenário para o nascimento de um grande propósito do Senhor, que não é apenas para você, mas para toda uma geração, né? Hoje eu estar aqui, gente, é literalmente uma grande renúncia. Eu sempre falo isso, porque cada dia vem sendo um desconfortozinho, porque eu sempre fui a tímida, entendeu? Então, assim, mas eu escolhi renunciar à minha timidez. Eu decidi renunciar a tudo, porque eu entendi que Deus tinha um plano, um propósito, um sonho. E eu decidi abraçar com toda a timidez, às vezes engasgada, falando rápido, a pastora, cuidado, Frê. Mas, assim, o Senhor usa a gente, né? Quando a gente se coloca nesse lugar. E, assim, a história de pessoas que depositaram os seus sonhos em Deus, que entregaram a sua vida ao Senhor, nunca mais foram a mesma. Você pode olhar a Bíblia inteira. E muitas vezes elas não tinham nada. Por exemplo, Abraão, quando ele foi apontado uma terra que ele desconhecia, ele nem sabia para onde ele estava indo. Mas a confiança que ele teve no Senhor, o Senhor honrou. Então, Deus, ele honra um coração obediente. Deus, ele honra um coração temente. E, principalmente, um coração que está no cenário totalmente de infertilidade, que não tem no que acreditar. Eu acredito que essa oração de Ana, gente, foi assim, a oração que ela foi fazer já assim, no limite, sabe? Aquela oração, pronto, Deus, se não for agora, não vai mais. Né? E provavelmente ela chegou nesse limite. Mas que a gente venha entender e gerar os nossos sonhos no Senhor. Gerar o nosso sonho para Deus. Ana, o sonho dela era apenas ser mãe. E às vezes a gente fala, oh, que bonitinho, realizou, depois ela entregou, e a gente acha isso tão fácil. Eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe aqui, gente? Imagina ela amamentando aquele bebê lindo que ela sonhou tanto. E ela pensando, já vou ter que parar de amamentar e vou ter que entregar. Mas ela foi fiel ao compromisso que ela fez ao Senhor. Seja fiel a tudo que você disser ao Senhor. Tudo. Porque Ele é fiel. Então, seja fiel em tudo aquilo que você se comprometer a fazer para o Senhor. Sabe? Ela se comprometeu e ela cumpriu. Ela entregou ao Senhor. E eu acredito que não foi fácil. Eu acredito. Mas o coração dela estava voltado para o propósito. Muitas vezes a renúncia fica pesada demais porque o nosso coração ainda não se voltou para o propósito. Enquanto o nosso coração não se volta para o propósito, é impossível renunciar. Não existe renúncia se não for totalmente entregue de coração. Então, assim, muitas vezes a gente até quer, mas a gente ainda não fez isso de todo o coração, porque a gente ainda não está entendendo o propósito. Então, assim, a gente vem entender que o Senhor quer gerar em nós um propósito maior, sabe? Deus fez de Ana muito mais do que uma mãe, fez mãe de um profeta, sabe? O Senhor moveu a vida de Ana a algo muito maior. Eu acredito que cada ano que ela subia com aquela túnica era um lembrete para ele. Né? E diz que quando ela foi entregar, ela entregou também junto o vinho. E o vinho simboliza a alegria. Então, embora talvez existia a preocupação de manhã, eu acredito, mas o coração dela estava voltado ao propósito e ela fez isso com alegria. Ela devolveu ao Senhor, sabe? E não foi de imediato que Ana teve mais filhos. Né? A Bíblia conta que ela ainda sobe e que ele profetizava que daquela semente ela pudesse ter outros filhos. E depois ela foi mãe. Ela realizou esse grande sonho. Mas eu acredito que a plenitude de Ana foi ter cumprido o propósito do Senhor. Então, que ao chegar no final da sua vida, muito mais do que dizer, eu realizei o grande sonho da minha vida, querer dizer, eu realizei um grande propósito para o Senhor. Amém. E a oração, gente, é a chave da nossa vitória. Né? Talvez tenham muitos sonhos no seu coração. Né? Talvez tenham muitos propósitos idealizados por você. Mas que o seu coração esteja hoje alinhado a ouvir a direção do Senhor. A ouvir o não do Senhor. A ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe? Eu acredito aqui que cada um tem um sonho específico. Que apresenta ao Senhor, que muitas vezes já nem acredita mais.
Mas se for para gerar esse sonho, gere no Senhor, gere com fé, sabe? Senhor, abençoa, faz isso. Eu lembro que na época do meu casamento foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor falando assim: gere o seu sonho em mim. Né? E eu lembro que eu escrevi várias coisas e eu fiz muitos pedidos para o Senhor e eu sonhei de várias formas. E o Senhor, gente, minimamente, ainda bem que eu escrevi, quando eu leio eu falo: Senhor, muito obrigado, o Senhor realizou. Porque, amados, uma coisa que nós temos os nossos sonhos, Deus também deseja realizar. E quando nós colocamos o nosso coração para cumprir um propósito, a gente não precisa nem se preocupar, que o que a gente nem pensou ainda, Deus já está realizando, sabe? E é exatamente assim que funciona. Aqui, quando nós somos filhos obedientes do Senhor, tem prazer em abençoar. É como a palavra de Deus fala, né? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Então, não tenha medo de entregar, porque se por acaso o Senhor está te dizendo não para o seu sonho, provavelmente tem algum BO que você não está vendo, mas que o Senhor já viu. Então, confie. O nosso grande desafio é, primeiramente, enxergar Deus como Pai. Muitas vezes nós temos essa dificuldade. Né? Muitas vezes hoje a gente está num cenário de acreditar que como se Deus fosse a nossa fadinha dos desejos, né? Para realizar todos os nossos sonhos. Hoje a meta é pedir, 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 pedir. Mas hoje eu quero falar mesmo sobre renunciar. Sabe? Porque muitas vezes a gente quer realizar grandes sonhos e talvez o nosso maior desejo é que, Senhor, realize o meu sonho, sabe? E Deus, Ele também quer realizar, mas também esteja disposto a renunciar. Ter um coração totalmente entregue ao Senhor para isso. Amém? E hoje eu gostaria que você analisasse. Gostaria que você fechasse seu olho. Amém? E você analisasse alguns sonhos, alguns desejos que estão no seu coração. E talvez esse desejo, esse sonho, ele também está no cenário de infertilidade, de improbabilidades, de nãos. E talvez você também está querendo saber o motivo, o porquê disso não está acontecendo. Né? E hoje é o momento de você analisar: Senhor, o que o Senhor deseja desse sonho? O que o Senhor deseja fazer através da minha vida? Sabe, o que é o seu Samuel hoje? Né? Aquilo que você realmente vai entregar ao Senhor sem esperar nada em troca. Apenas entendendo e confiando de que o plano e o sonho dele é muito maior para a sua vida. Gerar sonhos de Deus e para Deus. Esse é o lugar que nós precisamos acessar para viver um grande propósito. Para que nasça um grande propósito através da sua vida. Você nasceu por um propósito. Você não nasceu simplesmente para viver a tua vontade, viver os teus próprios sonhos. Mais do que tudo, você nasceu por um propósito. Permita que Deus deposite sonhos no teu coração. E que o teu coração esteja disposto a renunciar a absolutamente tudo para viver a vontade dele. O que mais me admira é que Ana, ela termina com mais uma oração depois que ela cumpre o seu voto. E ela diz assim: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até Estéreo deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Amém?